Uma enorme fissura no solo, com estimativa de ter até 50 pés de profundidade, apareceu no Quênia aparentemente da noite para o dia. Neste momento, debaixo de seus pés, sob o solo, sob a rocha, sob tudo o que você pensa ser sólido e permanente, a Terra está se abrindo. Não em algum futuro distante, não em 1 milhão de anos. Agora, existe um lugar neste planeta que os cientistas chamam de uma das características geológicas mais extraordinárias da história humana, onde um continente está lentamente se rasgando. E quando ele finalmente se partir, o mapa do mundo nunca mais será o mesmo. Bem-vindo à África Oriental, lar de alguns dos fósseis humanos mais antigos já descobertos, o sistema de Rift da África Oriental. Ele se estende por 5.600 quilômetros, mais de 5.471 quilômetros, cortando Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda e chegando a Moçambique. É literalmente uma ferida na superfície da Terra. E segundo pesquisadores do USGS e do Earth Observatory da NASA, essa ferida aumenta a cada ano. Mas aqui está a pergunta que cientistas, geólogos e exploradores fazem há mais de um século. A África está realmente se separando? E, se sim, o que acontece em seguida? Para responder, precisamos voltar ao início de uma das maiores histórias geológicas da Terra. Muito antes de os geólogos pisarem na África Oriental, os povos que viviam ao longo do Vale do Rift já sabiam que havia algo incomum sob seus pés. Os Maasai, no Quênia e na Tanzânia, vivem ao longo do Rift há milhares de anos. Em suas tradições orais, a Terra sempre foi descrita como viva, inquieta, raivosa. Eles chamavam certas áreas do chão do vale de o lugar onde a terra respira, porque o solo se movia, rachaduras se abriam, fontes termais borbulhavam e trechos de terra desabavam da noite para o dia. O povo Afar, na Etiópia, que vive em uma das regiões mais geologicamente ativas do planeta, tem histórias antigas sobre o chão engolindo rebanhos e lagos surgindo do deserto em questão de dias. Não eram superstições, eram observações. Então, no século XIX, exploradores europeus começaram a entrar na região. O que descreveram deixou o mundo científico pasmo. Paredes de escarpas altíssimas, vales afundados com milhares de metros de profundidade, lagos sem rios visíveis, como se tivessem surgido diretamente da terra. Thomson escreveu que estava à beira de um mundo nascendo ou sendo destruído. Mas ninguém podia imaginar ainda a verdadeira escala abaixo deles. A história científica do Rift africano começou em 1891, quando John Walter Gregory se tornou a primeira pessoa a estudar o vale sistematicamente. Ele o chamou de Grande Vale do Rift. Gregory reconheceu que o vale era o que os geólogos chamam de graben, um trecho da terra que afundou entre duas falhas paralelas, como uma pedra-chave caindo de um arco. Mas Gregory não compreendeu totalmente o motivo. A resposta levaria mais 70 anos. Na década de 1960, surgiu uma compreensão revolucionária da Terra. A tectônica de placas, a ideia de que a superfície do planeta não é uma casca sólida única, mas um quebra-cabeça de enormes placas móveis, constantemente deslizando, colidindo e se afastando. E quando os cientistas aplicaram esse novo quadro ao Rift africano, tudo fez sentido de maneira aterrorizante e impressionante. Segundo pesquisas publicadas pela Geological Society of London, o continente africano não repousa sobre uma única placa tectônica. Ele se assenta sobre duas, a placa nubiana a oeste e a placa somália a leste. E essas duas placas estão se afastando lentamente, quase imperceptivelmente, mas de forma constante. O USGS estima que, em alguns pontos, a separação ocorre a cerca de 6 a 7 milímetros por ano, mal a largura de um lápis.
Mas ao longo de milhões de anos, isso se torna catastrófico. Em 2018, algo aconteceu que fez o mundo inteiro prestar atenção. Em março daquele ano, após chuvas excepcionalmente fortes, uma rachadura massiva, com mais de 15 metros de profundidade e 20 metros de largura, abriu-se na região de Narok, no Quênia, quase da noite para o dia. Era tão grande que engoliu parte da estrada Mai Mahiu, uma das principais rodovias do Quênia. Carros tiveram que ser desviados. Trechos inteiros de terras agrícolas desapareceram do horizonte. Moradores locais descreveram ouvir um baixo estrondo antes da rachadura surgir. Depois, o solo tremeu. Então, a terra simplesmente se abriu. Cientistas correram ao local e a conclusão foi impressionante. Não era uma dolina, não era um deslizamento. Era o Rift da África Oriental em ação, uma expressão direta das placas Somali e Nubiana se separando. O movimento subterrâneo já ocorria há séculos, mas a história fica ainda mais estranha. Pesquisas publicadas na Nature Communications revelaram algo que chocou até geólogos experientes. O Rift da África Oriental não é apenas uma rachadura. É uma rede de falhas, rifts e microplacas interconectadas, incluindo a microplaca Victoria, um fragmento de crosta que gira independentemente entre as duas placas, separando-se como um peão. E segundo dados de satélite do Earth Observatory da NASA, partes do fundo do Rift estão afundando, enquanto os ombros do Rift estão na verdade se elevando. A Terra não está apenas se separando, ela está se erguendo, deformando e remodelando de formas ainda não totalmente compreendidas. Nada disso é mais real do que na depressão de Danakil, na Etiópia, já um dos lugares mais baixos, quentes e geologicamente violentos da Terra. Está diretamente no caminho da extensão norte do Rift. O solo é tão fino que lava vaza diretamente por rachaduras na superfície, formando lagos ácidos de cores neon amarelo e verde que parecem alienígenas, quase irreais. O Smithsonian Global Volcanism Program catalogou vulcões ativos ao longo do sistema de Rift, incluindo Erta Ali, na Etiópia, com um lago de lava permanente há mais de 100 anos, e Ol Doinyo Lengai, na Tanzânia, um vulcão tão incomum que expele lava carbonatítica, negra e fria, diferente de qualquer outra na Terra. Algo enorme está acontecendo aqui. Mas o que está causando isso? Por que a África está se rasgando? Existem várias teorias, e nenhuma delas é simples. A primeira e mais aceita é o que os geólogos chamam de pluma mantélica, um fluxo de material superaquecido vindo do manto profundo da Terra, subindo como uma bolha de calor sob a placa africana. Imagine um maçarico sob plástico. O calor amolece, faz inchar e se partir. A pluma mantélica sob a África Oriental tem feito exatamente isso há entre 30 e 40 milhões de anos. O USGS descreve como uma das plumas mantélicas mais ativas da Terra atualmente. O calor acumula pressão, estica a crosta, a afina e a rasga ao longo de linhas de fraqueza. Mas isso é apenas parte do quadro. Uma segunda teoria argumenta que o Rift está sendo impulsionado pelos lados. Nesse cenário, a placa Somali se afasta da placa Nubiana devido a forças nas bordas de ambas as placas, onde interagem com outras placas no Oceano Índico e na Península Arábica. Pesquisas sobre a microplaca Victoria, publicadas na Nature Communications, mostram que o cenário tectônico na África Oriental é muito mais complexo do que uma simples separação de duas placas. Há múltiplas forças, múltiplas direções e múltiplas escalas de tempo atuando simultaneamente. Uma terceira teoria envolve o Ridge Push. No Oceano Índico, o fundo do mar está sendo criado ao longo de dorsais vulcânicas submersas, empurrando as placas para longe. Alguns cientistas acreditam que esse empurrão é uma das forças literalmente afastando a placa Somali do restante da África.
Em outras palavras, o nascimento de novo fundo oceânico a milhares de quilômetros de distância pode estar ajudando a rasgar a África. As três forças podem estar agindo juntas. É por isso que a BBC Future descreveu o Rift africano como um laboratório natural, um lugar onde geólogos podem observar em tempo real um processo que formou todos os oceanos e remodelou todos os continentes nos 4,5 bilhões de anos da Terra. Porque aqui está a verdade sobre a separação da África. Não é nova e não é sem precedentes. Esse mesmo processo exato criou o Oceano Atlântico. Há cerca de 180 milhões de anos, o supercontinente Pangeia começou a se rasgar exatamente dessa forma, com rifts, vulcões e fissuras se alargando, até que as Américas, a Europa e a África se separaram para sempre. A África não está fazendo nada alienígena. A África está fazendo algo que a Terra sempre fez. Agora, junte tudo. Sob a África Oriental, uma enorme pluma mantélica continua empurrando para cima, aquecendo a crosta por baixo. As placas tectônicas Nubiana e Somali continuam se afastando, impulsionadas por forças de baixo e dos lados. O sistema de rift se alarga lentamente, milímetro por milímetro, sem parar. E em aproximadamente 5 a 10 milhões de anos, um piscar de olhos no tempo geológico, o rift será largo e profundo o suficiente para que o oceano entre. Primeiro, pelo norte, o Mar Vermelho, já um jovem oceano de rift, se estenderá para o sul e inundará a depressão de Afar. Depois, o Oceano Índico avançará pelo sul, e a faixa oriental da África, Somália, partes da Etiópia, Quênia, Tanzânia, Madagascar, se separará como uma nova ilha, um novo continente. Os cientistas até deram a esse futuro continente um nome informal, Placa Somali. A National Geographic descreve essa geografia futura como uma das previsões de longo prazo mais certas da geologia. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas talvez a parte mais extraordinária desta história não seja o futuro, é o passado. O rift da África Oriental não está apenas rasgando a Terra. É também onde a humanidade começou, com os fósseis mais antigos de Homo sapiens encontrados ali e Lucy descoberta na região de Afar. Cientistas acreditam que essa Terra em constante mudança moldou o ambiente, pressionando nossos ancestrais a evoluir, o que significa que a mesma força que está rompendo a África pode ter ajudado a criar a nós.